Querida igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos os irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos àqueles que nos visitam. É com prazer que estamos aqui essa noite. Estamos no mês da Juventude Batista e isso explica a minha presença aqui. O pastor disse que eu e Max somos jovens, né? Max disse que domingo passado veio com a camisa, todo estiloso. Eu vim com a camisa, né? Mas eu vi que eu acertei na calça também, que os jovens estão todos usando essa cor aí. Então, tô no coisa, né? Tô no padrão aí, né? Brincadeiras à parte, irmãos, é muito bom, é satisfatório estar aqui com os irmãos essa noite. O pastor Moab pede para avisar os irmãos que, por ele estar lá na Segunda Igreja Batista, pregando na conferência deles, não pôde estar conosco essa noite, mas ele mandou um abraço para a igreja e ele falou que quando terminar o culto lá, a pregação, ele disse que, dependendo do horário, corre ainda para cá, para Betel, ver se pega alguém aqui ainda. Mas não sabemos como é que vai ser lá, como é um culto festivo, provavelmente vocês não verão o pastor Moab aqui essa noite. Pronto, dito essas coisas, eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias ou acompanhar comigo aqui no telão. Um texto que se encontra na carta a Tito, capítulo 2, do verso 11 ao 15. Lucas, por favor, se você puder colocar a versão NVI, que é o que eu estou usando aqui. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, verso 11 ao 15. Um texto conhecido da igreja, mas que traz grandes ensinamentos. Vamos ler a palavra do Senhor e depois fazer algumas considerações sobre ela. Leamos assim comigo. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Enquanto guardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado a práticas do que é bom. É isso que você deve ensinar, encorajando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém despreze você. Amém. Na Bíblia, queridos, nós acreditamos que ela é a palavra de Deus. Deus revelou a sua palavra a homens santos que, inspirados por Deus, escreveram. E dentro do contexto bíblico de toda a escrita, existem vários tipos de texto. O irmão Max, por exemplo, domingo passado pregou nenhuma parábola, né? A parábola dos dois fundamentos, né? Dos dois construtores. Já que a gente tem uma instrução do apóstolo Paulo a um possível sucessor ali, alguém que estava ajudando nas frentes missionárias, pregando o evangelho e sendo também colaborador no ensino da palavra, né? Então, Paulo vai dar algumas instruções para Tito, e essas instruções, irmãos, elas têm um grande caráter teológico aqui, mas eu não vou entrar em todos, não vai ser uma pregação expositiva, já que eu passei esses dias, quando o pastor fez o convite, fiquei pensando muito em qual mensagem trazer, já que é o mês da Juventude Batista, uma palavra voltada mais para os jovens, e no meio dos estudos, orações, e preparando o sermão, e no dia a dia, escola bíblica, conversando com outro irmão, eu olhei para esse texto olha, foi para cá que Deus me direcionou até aqui. Niedia sabe de como eu fico escrevendo esboço e fico, não, aqui nesse caminho não, vou por aqui. Só que eu vou construindo todo aquele ensino, a palavra vai me cortando ali também, me guiando ali, me transformando à imagem e semelhança de Deus, para que chegar aqui tentar transmitir, né, o que Deus colocou no meu coração de forma, como eu falei, através do estudo, através da oração da palavra, através da oração. E, olhando para esse texto, eu coloquei um tema para ele. Eu gostaria que você refletisse comigo, que é um aprendizado para toda a vida. Repito, um aprendizado para toda a vida. Eu vou me concentrar basicamente no versículo 12, mas é necessário que a gente entenda um pouco do contexto aqui que Paulo estava escrevendo.
Primeiro, os tempos aqui que a gente entende aqui nessa carta, nesse trecho da carta. Paulo ele começa falando que a graça de Deus ela se manifestou no tempo passado. Ela se manifestou a todos os homens. Então, a gente vê essa ideia de Paulo falando, olha, a graça se manifestou, passado. Aí ele vai dizer que nós devemos viver de uma determinada maneira no presente era, no momento presente. Então, aquele tempo presente aqui do ensinamento. E ele vai falar o quê? Para que, guardando a esperança da glória vindoura de nosso grande Senhor Jesus Cristo, então já aponta para o futuro também. E isso é uma característica do ensino cristão. A gente olha para o passado, olha para o presente, olha para o futuro, e a educação, ou seja, o ensino a qual Paulo estava querendo que Tito exortasse aqueles homens e mulheres, jovens, com base no que ele recomendou para que ele ensinasse, pregasse, aí eu gostaria de tirar algumas lições aqui essa noite para a gente. Então, a gente vai começar com o versículo 11 mesmo, né? O que seria graça, né? Como ela se manifestou, né? Qual é o alcance dessa graça? O versículo 11 ele é bem claro ao dizer que a graça de Deus ela se manifestou salvadora a todos os homens. A abrangência da salvação, né? Ela é para todo aquele que crê. Deus se entregou, Jesus Cristo se entregou ali na cruz para redimir os pecados da humanidade, mas existe uma condição. Devemos nos arrepender e crer nesse sacrifício de Jesus Cristo. Então, a graça que Paulo estava falando aqui era a graça salvífica, a salvadora, aquela que salva, né? Não é a graça comum de Deus, né? O Salmo 19, verso 1 vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. A natureza, ela anuncia a Cristo de forma através das coisas criadas, mas a natureza ela não salva. Pelo contrário, a natureza somente e a nossa condição pecaminosa produz em nosso coração o quê? A idolatria. Então está lá uma pessoa no meio do mato, nunca ouviu falar do evangelho, mas ele cria ídolos para ele. Aí ele olha para a natureza e não consegue compreender, e ali ele começa a imaginar deuses, né, para que ele possa servir, para ele possa, de certa forma, ter esse aspecto religioso. Que também entra dentro do contexto da teologia, né, de que o homem tem dentro do seu coração um vazio eterno, e esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Então, mesmo ele olhando para as coisas criadas, ele não pode ser salvo, mas a criação revela quem Deus é. Como é maravilhosa a criação de Deus. Então, essa é a graça que Paulo estava dizendo aqui. Paulo ele vai dizer que essa graça aqui é aquele favor imerecido. Nós não merecíamos, mas ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós. Então, graça é favor imerecido. Então, é a forma como a Trindade, ela cooperou e coopera para que o homem alcance a redenção, a salvação. A gente vê de Jesus Cristo, a obra do Filho, o Espírito Santo também convencendo o homem do juízo, do pecado e levando ele ao arrependimento. E essa graça, meus irmãos, ela é aquele chamado divino. E o chamado divino ele é respondido pela fé. Então, a graça e a fé, elas têm essa relação do ensino e aprendizado. É uma resposta, é uma pergunta e uma resposta. É uma ação e uma reação. Então, quando falamos de graça, nós estamos dizendo, Deus dizendo, olha, eu ofereço. E a fé agindo no homem dizendo, eu aceito. É Deus dizendo, olha, eu estou de braços abertos. E o homem correndo para ir de encontro a esse Deus. Logicamente que para ele ter essa ação, a fé, ela deve agir no coração dele, quebrantando, mostrando quem ele é como pecador, para que dentro dele nasça o arrependimento e a conversão, e, portanto, ele se aproxime de Deus e assim o aceite como único e suficiente Salvador. Então, essa é a graça de Deus que se manifestou aos homens. É interessante de que o ensino, ele é visto por toda a Bíblia. Desde o Antigo Testamento, nós vamos ter Deuteronômio capítulo 6, verso 6, que vai dizer para que as pessoas,
O texto diz que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Aí a gente vê Deus agindo através do ensino, usando os profetas, usando os juízes, usando os reis, usando todos os artifícios do Antigo Testamento para ensinar aquele povo a viverem de forma obediente a Ele. E a gente vê o contrário, a pessoa se rebelando contra Deus e indo para o caminho da idolatria, da apostasia, mas é sempre requerido de que nós focamos no ensino, ensinar, né? Então, essa ideia do ensino, ela é vista em todas as Escrituras. Jesus Cristo, ele ensinava caminhando, entrando pelas casas. É como se o Jardim das Oliveiras ali fosse uma grande sala de aula, o Monte das Oliveiras, onde ele estava pregando o sermão do monte, né? Uma grande sala de aula, ele ensinando ali para os discípulos. Interessante que quando ele termina de ensinar aqui, aí ele já vai para uma questão prática, né? Ele começa a parábola dos 2 fundamentos. Construir a casa sobre a rocha, que é Cristo, ou sobre a areia. Então, o ensinamento ele leva à prática. Então, a ideia do ensino, ele está em todo o contexto bíblico, e por isso ele deve ser ensinado e deve ser visto como algo que a igreja deve valorizar, né? Então, o ensinar nada mais é do que transmitir um conhecimento já estabelecido de forma intencional, com o objetivo de tornar alguém ciente de algo ou de alguma coisa que ele não sabia. Então, esse é o ensino, é você transmitir aquilo que a pessoa precisa saber. Então, Deus no início já estabeleceu. Eu preciso que vocês ensinem os seus filhos, andando, assentado, caminhando, nas casas, onde forem, sobre a minha palavra, sobre o que eu ordenei. Aí Jesus Cristo vem, pega esse ensino, ensina também aos discípulos, e no final ele diz o quê? Ide por todo mundo, ensinando e batizando. Então, o ensino das palavras das Escrituras, ele está por toda a Bíblia. E aqui Paulo, mais uma vez, ele exorta ao jovem Tito a ensinar. Mas ensinar o quê? Ensinar o quê? Então, vamos para uma aplicação do texto e entender o que é que Paulo estava querendo que o jovem Tito ele ensinasse. No versículo 12, continuando no versículo 12, o irmão Lucas vai projetar aí para a gente, né? Ele nos instrui, ou seja, ele nos ensina a renunciar à impiedade e aos desejos mundanos. Essa é a primeira parte do ensino. Nos ensine os jovens, ensine a igreja, ensine a todos aqueles que dizem ser meus discípulos, que aceitaram o jugo de Cristo, a rejeitarem a impiedade e aos desejos mundanos. O que seria esse primeiro passo, né, que Paulo pediu para ensinar? Qual seria, o que seria essa renúncia, né? Renúncia, meus irmãos, eu vou abordar aqui como o ato, né, de abrir mão de algo, desistir daquilo que nós consideramos de valor. É isso que a gente vê nas palavras da Bíblia. Para ganhar o quê? Para ganhar algo que é realmente importante. A ideia de renunciar não é tirar de nós a impiedade, os desejos mundanos e deixar lá vazio. Não. Depois vai vir a segunda parte, que é a forma de viver. Então, a renúncia implica abrir mão de algo que a gente acha que é valor para a gente, acha que tem um certo significado bom, mas que, na verdade, a gente deve deixá-lo, abandoná-lo para ganhar algo de importância e de maior valor. Vamos a um exemplo prático? Lucas, por favor, projeta aí Filipenses capítulo 3, no verso 7 e verso 8. Veja um exemplo prático do que é renúncia e do que esse sentimento no coração do crente ele faz. Ele diz assim: contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Isso é Paulo, meus irmãos, na carta aos Filipenses, preso, mas ele abriu mão de
tudo que ele tinha, toda a sua construção acadêmica como fariseu, estudou com melhores professores, tinha uma índole ilibada, ele tinha como chegar diante das pessoas e debater a sua religião, porque ele entendia. Ele diz em algumas das suas cartas que ele foi circuncidado ao oitavo, e aplicando, olha, eu cumpri todos os ritos da minha religião, eu estudei nos melhores colégios, eu persegui os cristãos porque eu sabia que eles estavam errados, eu tinha essa concepção. Mas aí, no encontro com Jesus, a caminho de Damasco, quando Deus se apresentou por ele, ele disse: você vai ser meu apóstolo, você vai aprender o que é padecer por mim. Cristo fez uma proposta ali, se apresentou para Paulo, e aquelas palavras de Jesus tinham que requerer uma atitude de Paulo, que era a renúncia. Em Filipenses, capítulo 3, versos 7 e 8, ele mostra que entendeu que precisava renunciar a todas as coisas, que para ele eram de valor. Isso fala muito aos nossos corações. Muitas das vezes nós não queremos abrir mão de certos pecados, vamos nos acomodando com ele, sabemos que é errado, Deus nos incomoda, mas nós ficamos ali relutantes, não queremos abrir mão. Mas a Bíblia nos exorta: abra mão do pecado, abra mão daquilo que você acha que é de grande valor para você. É seu diploma, é um trabalho que Deus me deu, que eu ganho muito bem, mas se essas coisas te levam para longe de Cristo, te levam para longe da vontade de Deus, te tiram do centro da vontade de Deus, cuidado, isso pode ser uma pedra de tropeço para a sua vida. Então, a Bíblia nos convida a renunciar, e temos o exemplo de Jesus Cristo, renunciando todas as coisas, se esvaziando de si mesmo e sofrendo morte de cruz. Ele que era Deus, tinha poder, autoridade, mas não usurpou, né? Paulo vai dizer, ele não usurpou querer ser Deus e usar da sua preeminência, do seu poder, e, pelo contrário, ele se humilhou, ele se esvaziou e foi fiel até a morte de cruz. Então, esse é o exemplo de Jesus Cristo, esse é o exemplo que Paulo ensina a Tito para pregar, esse é o exemplo que a Igreja Batista Betel, ela tem que buscar, é a renúncia, é abrir mão daquelas coisas que nós achamos que tem algum valor, algum significado para poder ganhar a Cristo, que é algo excelentemente melhor. Então, vejamos, o primeiro ensino, né, a primeira orientação que Paulo faz para que Tito ensine é que as pessoas abandonem a impiedade. Olha, abandonem a impiedade, renunciem a serem impiedosos. É interessante que a respeito da impiedade, a gente vê, olha, as páginas da Bíblia também mostrando um perfil de uma pessoa que não agrada a Deus. E esse perfil vai chamar de ímpio, né? Ou um homem que anda num comportamento que se opõe aos princípios de Deus. No Salmo 1, verso 1, Jesus Cristo vai dizer que Deus vai dizer que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. O perfil da impiedade está aí. São homens que têm o pecado avivado em seus corações, que zombam da fé cristã, que são verdadeiros ímpios, não temem a Deus, não têm temor algum em seus corações. E o primeiro ensino para aquele que se aproxima de Cristo é abandonar a impiedade. Não tem como servir a dois senhores, não tem como andar em dois caminhos ao mesmo tempo. Ou você vai por um lado, ou você vai pelo outro. A Bíblia, ela nos mostra, versículo a versículo, que devemos evitar a impiedade, porque esse estilo de vida, ela não agrada a Deus. A impiedade nada mais é do que um estilo de vida, é uma maneira, é um comportamento, é uma forma de que homens e mulheres, eles se abraçam a algumas crenças e negam esse poder desse Deus maravilhoso. Como eu disse, ele se revela na natureza. A graça comum é vista na natureza e mesmo assim, tudo isso que Deus fez por nós, a grande ato de salvação que ele fez por nós, mesmo assim nós vemos pessoas olhando para isso e zombando, desobedecendo, escarnecendo, olha, eu não quero. Esses dias eu vi um vídeo, acho que se eu não estou enganado foi na cidade de Curitiba, não lembro qual foi a cidade, um desses influencers digitais, ele saiu perguntando, você acredita em Cristo? Você acredita em Cristo? E as pessoas
faziam cara feia e não quero falar sobre isso. E assim, eu não sei se ele montou aquele vídeo, mas ele entrevistou ali cerca de umas 10 pessoas e nenhum sequer disse, olha, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo. Às vezes a gente está muito acomodado a ver as coisas dentro do nosso círculo ali. Não, minha família é cristã, meu vizinho, a minha igreja tem um monte de crente bacana, mas tem muita gente aí fora entregue à impiedade, entregue a essa vida de desobediência a Deus. Então, qual é o ensino? Tito, vai e pregue, abandone a impiedade, abandone esse estilo de vida que não agrada a Deus. Então, esse foi o primeiro ensino que Paulo ele pede para Tito ensinar. O segundo é sobre as paixões mundanas. E sobre paixões mundanas, o livro de Romanos, no capítulo 1, no verso 28 ao verso 32, Lucas. Começando do 28. Eu resumi, começar uma argumentação aqui, porque Paulo ele argumenta muito bem sobre as questões mundanas, sobre o comportamento do mundo em relação a estar amigado com o pecado, abraçado com o pecado. A carta de Romanos, no capítulo 1, é uma grande defesa teológica de quem é Jesus Cristo, do comportamento humano que desagrada a Deus. E Paulo vai dizer algumas palavras importantes para a gente entender por que devemos abandonar as paixões mundanas. Ele começa, no seu texto, ele fala sobre a inversão de valores, né, na área sexual, dizendo que o homem inverteu a forma de se relacionar, a mulher de igual modo, as pessoas andam de forma impiedosa. Aí ele vai dizer, depois que ele faz aquele grande, aí ele diz assim, olha, a situação tá preta, tá ruim, tá muito ruim, mas além do mais, ele vai acrescentar. Aí olha o que ele acrescenta. Ele diz, além do mais, visto que desprezam o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. O ímpio está lá, entregue à sua própria disposição mental. Às vezes as pessoas têm dificuldade de aceitar a Bíblia como única regra de fé e prática. Nós que cremos na palavra de Deus, sempre que nós vamos até as páginas da Bíblia, nós vamos com o pressuposto da fé e nunca com o pressuposto da dúvida, porque nós acreditamos que a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus e ela é a revelação de Deus para nós. Então, o que é pressuposto? É o que vem antes. É o pressuposto da fé. Nós já acreditamos que a palavra de Deus é verdade. Então, esse pressuposto da fé nos ajuda a entender e a discernir a vontade de Deus para nós. Mas o homem ímpio, o homem que anda segundo as paixões mundanas, ele já está com a mente reprovada. Eles praticam o que não agrada a Deus. Versículo 29, Lucas. Tornando-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, cobiça e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos pais. Interessante, né? Paulo vai dizer, inventam. Tem tanta coisa, volta aqui, Lucas. Tem tanta coisa que eles praticam, mas eles ainda acham espaço para inventar outras maneiras de praticarem o mal. Às vezes, a gente acha assim, não, vê uma notícia assim, e a gente fica abismado ali, assustado. Nossa, ele foi capaz de fazer isso? Gente, o ser humano é capaz de fazer coisas terríveis. O homem sem Cristo, ele não tem limites. Ele inventa, ele não sabe praticar o mal, aquele mal ali. Não, vamos inventar aqui outra maneira de praticar o mal. Vamos inventar. E isso é despejado todos os dias na mente dos jovens, na mente daquele crente que já está há muito tempo na igreja. Será que vale a pena você estar vivendo essa fé? Ou ao jovem, você é jovem, você tem uma vida toda pela frente. O que é que você está fazendo da sua vida, dentro de uma igreja, perdendo sua juventude? Mas a gente vai ver que aqueles que entregam a vida a Jesus, eles não perdem, eles ganham. Então, qual seria o segundo ensino, né? Já que a gente vai olhar e vai repreender o homem a largar a impiedade e as paixões mundanas, aí Paulo vai dizer
no versículo 12, a segunda parte do versículo, né? Ele vai dizer: e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Eu só quero dizer presente era, porque aqui tá diferente. Eu estudei tantos versículos que eu decorei ele como presente era. Mas a mesma coisa. Então, a maneira de viver deve mudar. Lembra que eu falei que devemos abrir mão, renunciar para ganhar algo melhor? Então, da mesma forma, com o ensino da correção lá aos homens, olha, abandona a impiedade, abandona a maneira mundana de viver, mas do que isso? Tem uma maneira para você viver. Então, veja que Cristo, os ensinamentos dele era para formar mesmo aqueles discípulos, é para que eles tivessem uma maneira de viver diferente. E a igreja primitiva seguiu muito bem isso. E sempre isso, a gente está estudando os reformadores, quando a religiosidade ela vai para um caminho que desvirtuou totalmente, aí vem a reforma. Vem o puxão de orelha, olha, está errado isso aqui, vamos ajustar. Aí Paulo vai dizer, olha, abra mão disso, agora vamos viver de forma diferente. Qual é a forma diferente, né? Ele vai usar 3 adjetivos, né? Sensato, justo e piedoso. Essa é a maneira de a gente viver. Resumidamente, a gente sabe que nas Escrituras tem muito mais ensinos sobre a maneira de viver do crente, mas o texto ele fala desses 3. E eu dividi em três etapas para a gente entender melhor esse tripé desse novo viver, né? Então, o primeiro viver, né, é o viver sensato, viver com sensatez, com lucidez, com clareza. Então, o oposto da ideia da sensatez é a insensatez. E a insensatez é pecado. Enquanto a forma sensata de agir é algo buscado, é uma virtude cristã, a insensatez ela é pecado. A parábola do rico insensato, lá em Lucas 12, do 13 ao 21, não precisa colocar, Lucas? A parábola do rico insensato, ele diz o quê? Olha, eu tenho muitas coisas, eu tenho muita riqueza, eu acumulei tesouros, eu vou destruir o que eu tenho e vou construir celeiros maiores e vou dizer à minha alma, regala-te, porque você tem abundância, você tem de tudo. Aí Cristo vai dizer, louco, nem sabe que hoje vão pedir tua alma. Ou seja, as riquezas, a insensatez da riqueza. Correr, acumular bens, acumular cargos. Insensatez. Uma vida sensata, ela, antes de tudo, é uma vida equilibrada. Eu sempre gosto de lembrar sobre aquele livrinho de evangelismo, que nós já utilizamos aqui, que mostra um trono e um eu no trono e a cruzinha aqui no pé do trono. E quando você se converte, a cruz vai aqui para o trono, né? Ela é o centro da sua vida agora. E o seu eu vai aqui para o pé aqui do trono, e as coisas que estavam desordenadas, elas aparecem ordenadas. A vida com Cristo, ela nos traz essa ordenação, esse equilíbrio. Então, viva uma vida sensata. A sensatez é isso, é viver uma vida com equilíbrio. De igual modo, as pessoas pensam, olha, como a parábola do rico, né? O caixão não tem gaveta, você não vai levar nada. Não tem como levar. Alguns personagens históricos, inclusive, fizeram questão de falarem isso no seu funeral. Olha, teve um personagem histórico, eu não lembro agora qual foi, que ele pediu para ir com as mãos do lado de fora do caixão para o povo ver que ele não estava levando nada. Então, a insensatez do homem vai mais além. A parábola das 10 virgens, eu já preguei aqui sobre ela, é interessante. São 5 nécias e são 5 prudentes. São 5 sensatas. As imprudentes, né, as insensatas, elas estavam lá esperando o noivo, e sem o óleo, sem o azeite na lâmpada. Quando chegou o noivo, as que estavam prudentes, que estavam ali, atentas, correram, entraram, e as portas se fecharam e elas ficaram ali. Então, a insensatez ela deve ser evitada. Por fim, mais uma vez lembrando, né, a pregação do domingo passado, a parábola dos construtores. O insensato, ele procura construir a casa em qualquer lugar. O homem sensato não, ele analisa, olha, o que eu quero construir. É esse alicerce profundo, essa solidez que eu quero para a minha vida. Então, abandone a insensatez, viva uma vida de forma sensata, equilibrada, justa.
que é o próximo ponto, né? Ele vai dizer, olha, viva uma vida justa, um viver justo. Por várias passagens da Bíblia nós temos a afirmação, mas o meu justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 10, verso 38. O meu justo viverá pela fé. Quem é o justo? É aquele que foi justificado por Deus. E essa justiça, né, ela envolve andar em conformidade com os padrões de Deus, com os mandamentos de Deus. A pessoa que quer viver justamente, ela deve buscar a retidão, deve buscar o amor ao próximo, deve buscar a equidade. Interessante, essa forma de viver, alguns teólogos eles vão considerar o seguinte, que a forma de viver sensata é uma forma para conosco mesmo, para comigo. Olha, é assim que eu devo agir, justamente, sensatamente. Quando ele vai falar viver justo, ele vai dizer, olha, aqui é a maneira que você deve se portar com o seu próximo. E quando ele vai falar para o próximo ponto, que é a piedade, aí ele vai dizer, olha, aqui é a forma que você deve se relacionar com Deus. Tem essas 3 classificações aqui também nesse texto, que é mais ou menos o que eu segui também. Então, a sensatez, ela afeta diretamente quem somos. E a justiça, ela vai nos equilibrar no nosso trato com o nosso irmão, com as pessoas. Então, Jesus, ele ensina isso, né? Façam os homens aquilo que vocês querem que vos façam. Isso é justiça. É agir com equidade. Então, vamos avançar para o próximo ponto, que é o viver piedoso. Então, esse viver piedoso, né, é interessante, que a piedade ela vai andar de mãos dadas com a obediência. Então, a Deus, nós devemos obediência, né? Então, essas 2 questões, piedade e obediência, elas estão intimamente relacionadas, né? Então, a impiedade, ela é expressada através da obediência à palavra de Deus. Ela é o cumprimento da vontade de Deus, é aquilo que Deus quer para o homem, e o homem renuncia ao seu desejo, à sua vontade, e faz a vontade de Deus. Quando ele faz isso, ele começa a agir de forma piedosa. Ele começa a obedecer a Deus. A piedade nos leva à obediência. O teólogo João Calvino ele vai afirmar que a obediência é a mãe da piedade. Você quer ser piedoso? Obedeça a Deus. Obedeça a tudo aquilo que Ele pede, aquela condição que Ele nos impõe, né? Então, uma fé piedosa ela é o caminho que leva o homem a glorificar a Deus. É o caminho da obediência. Então, vamos a alguns exemplos práticos para a gente fechar essa questão da impiedade. Então, começando por Adão. Adão, ele peca no paraíso, mas Jesus Cristo, ele é fiel no deserto. Os filhos do sacerdote Eli, eles se contaminaram enquanto estavam rodeados de sacerdotes. Já Daniel não se contaminou estando rodeado de mais influências. Davi, ele foi infiel sendo rei. Já Jó, ele foi fiel perdendo tudo. Zaqueu, ele se arrependeu e escolheu dar da sua riqueza aos outros. Já o jovem rico, ele se entristeceu a ser convidado a dar tudo o que tinha para seguir Jesus. Obediência leva uma fé piedosa. A gente vê. E essa ação não depende do ambiente, como a gente viu aqui. Davi ele foi infiel sendo rei. Já José foi vendido, chegou na casa de Potifar como escravo, e ele foi fiel em tudo, e ele é um jovem de 17 anos. Resistiu à cobiça da carne, quando a mulher de Potifar o seduziu, ele correu. Foi acusado injustamente por cometer esse ato, que ele não tinha cometido, mas Potifar mesmo assim o lançou em prisão. E José seguiu, sendo fiel a Deus, dentro de umas circunstâncias que não era favorável a ele. Mas ele tinha a plena certeza de que Deus era com ele. E ele é uma referência de um viver piedoso, um viver de obediência a Deus. Da mesma forma, Zaqueu e o jovem rico. Isso, a gente, na escola bíblica dessa manhã, eu estava dando aula para os jovens, e aí a igreja está estudando os reformadores. O primeiro reformador é Pedro Valdo. Ele é um dos percussores, né, do movimento Os Valdenses. E interessante que ele ouviu a parábola do jovem rico, ele entendeu que deveria renunciar tudo o que tinha para conquistar a Cristo, ele distribuiu as suas propriedades, a sua maior parte dos seus bens, porque ele se achou necessário se defraudar, ou seja, ele defraudou algumas pessoas, então vou retribuí-los,
ficou com uma parte para manter ali as suas incursões missionárias, para traduzir a Bíblia, para alimentar os pobres, e começou aquele movimento evangelístico em plena Europa medieval. Por quê? Porque ele olhou não somente para a circunstância, ele olhou para Cristo, entendeu que abrir mão da impiedade, da forma de viver mundana que ele tinha, era muito maior para alcançar Cristo. E com isso ele começou um movimento. Foi um dos primeiros reformadores, como nós estudamos hoje pela manhã. Então, o ambiente que nós vivemos, ele não pode servir como desculpa para não obedecermos a Deus. Nós fomos chamados a obedecer a Deus em qualquer ambiente, em qualquer circunstância. Então, obedecer a Deus, ela é uma decisão pessoal que nos leva à piedade. Ela não depende das circunstâncias em que você está, mas provam o que realmente tem valor para você. E quando você busca a viver uma vida piedosa, o reflexo dessa ação é a obediência. Então, que a gente possa viver, buscar esse viver piedoso diante de Deus. A gente vai concluir, ir para a conclusão da nosso sermão essa noite, e eu repito a vocês, irmãos, o tema da nossa pregação: um aprendizado para toda a vida. Abrir mão da impiedade, das paixões mundanas, ter uma nova maneira de viver, considerar tudo como perda para ganhar Cristo, prosseguir para o alvo da eterna aliança, a salvação que está em Cristo Jesus. E aqui foram apresentadas 3 formas de viver: uma forma de agir justo, sensato e piedoso, que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. Aí você pode dizer: olha, são coisas difíceis, mas Cristo, ele pensa em tudo, irmãos. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um Consolador. Tito ensinou isso aqui à geração dele. Hoje eu estou ensinando isso aqui a vocês. Mas o Espírito Santo de Deus, ele agiu em toda a história, ensinando aos homens a serem justos, santos, piedosos, obedientes à palavra de Deus. Então, o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. Ele é o nosso maior professor. Se debruce, abra a página da Bíblia e, como ela mesma diz, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Então, quando você olha, abre as Escrituras, é como ela iluminasse a sua vida. Então, se aprofunde no conhecimento de Deus. Busque viver essa vida piedosa que o apóstolo Paulo exortou para que Tito ensinasse. E saibamos que, como Paulo ele termina, dizendo no versículo 13: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Esse é o nosso momento que nós aguardamos tanto. É chegar diante de Deus justificados pela fé e sermos repletos de boas obras. Foi para isso que Ele nos salvou, foi para isso que Ele nos chamou. Então, que Deus ele aplique essa mensagem em nossos corações, que você possa viver essa vida que considera tudo como perda para ganhar Cristo. Aí eu pergunto essa noite, se tem algum visitante que entendeu a mensagem, que, olha, entendi, eu sei que eu preciso abrir mão do meu eu, de quem eu sou, para ganhar Cristo, que é algo infinitamente maior. Se você tomou essa decisão em seu coração, você pode levantar uma das suas mãos e vir aqui à frente para a gente orar por você, ou se preferir, pode procurar algum dos irmãos na fé, alguns irmãos que estão aqui essa noite, e confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, eu gostaria de passar um momento agora para o Ministério do Louvor. Eles têm uma canção para a gente encerrar o nosso culto, e depois o irmão Arthur e o irmão Gétro também vai estar fazendo o encerramento. Obrigado pela oportunidade. Amém.